olá a todos os entusiastas dessa tão linda, maravilhosa e querida arte marcial chinesa, o Kung Fu, e como sempre recebendo convidados de grande garbo e elegância e, claro, dividindo o palco sempre desse nosso Kung Fu em foco, Shifu Luciano, Shifu Bruno Barros, não é isso, Lu? Isso mesmo, Felipe. Estamos iniciando 2021, meu pessoal. Ano novo, entrevistas novas, quadro novo e os velhos apresentadores de sempre, com perguntas cada vez mais rebuscadas e curiosas para vocês. Hoje com um amigo meu aqui que a gente já teve o prazer, eu acho, de desfilar num ano novo chinês por aí. Não é isso, Bruno? É isso aí, a honra é minha de apresentar o Shifu Thomas Pinheiro, discípulo direto do mestre Thomas Lo e CEO da Academia Pinheiros 21 Kyun. Seja bem-vindo, Shifu. Bom, boa tarde para vocês, feliz ano novo para todo mundo, muito obrigado pelo convite de poder estar participando do programa e, assim, fico contente de abrir um espaço, né? Porque a gente é uma academia um pouco mais fechada, eu sou uma pessoa um pouco mais reservada com isso e assim, é legal. Só que acho que eu vou ter que corrigir já começar o programa dando uma dura aí, hein? Fazer igual o Kleber lá no programa dele, para! Calma, vamos chegar lá, Shifu. E como sempre, não se esqueçam, assina aí no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E o Shifu Thomas ia acabar com a minha pergunta inicial, que eu ia pedir exatamente isso. A explicação que estava rolando aqui nos bastidores, mandarim, cantonês, as escolas que o Shifu estudou. E a pronúncia do Shifu, ela é peculiar. Nem o Bruno, com todo o seu idioma, seu mandarim, com cantonês, conseguiu pronunciar corretamente. Shifu, por favor, a explicação da nomenclatura. A palavra, assim, normalmente a gente costuma falar a Vientiane, tudo que diz respeito a Vientiane, a gente costuma mencionar em cantonês, né? Por ser um estilo que vem da região de Cantão, é tradicional dali e tal. Então, normalmente se pronuncia Vientiane Qin, né? Esse Qin significa punho, significa box, né, para chinês, como se fosse um box, arte de punho do Wing Chun. E a palavra Qin é exatamente o punho, né, que é o símbolo para nós. Quem mais? Continua, Felipe. Eu posso continuar? Não, queria já continuar hoje. Pergunta já estava valendo. Não, tudo bem. Hoje eu vou abrir essa sessão e estou de bom humor. É porque o pessoal que tá assistindo agora, nós em 2021, entendeu? O Luciano tá me cedendo mais espaço para poder falar, expressar toda a minha criatividade. E o Bruno adora essa parte, entendeu? Então, continuando as nossas perguntas. Tipo, você estudou Wing Chun há muitos anos, né? E conheceu muitos mestres, alguns de muito renome. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas diferentes metodologias, né? Que apesar de serem diferentes, é tudo o mesmo estilo, né? Talvez não as mesmas aplicações. Como é que o senhor lida com toda essa mistura que aconteceu ao longo dos anos que você presenciou? Bom, que a gente, assim, a minha experiência, eu não vou falar, cada um pensa de uma forma, né? Eu estudei por 3 linhas de Wing Chun diferentes, né? E mantive a última 25 anos com o meu mestre, com o mestre Thomas Lo. Essa coisa de genealogia, teoricamente, deveria ser todo mundo igual. Só que a gente não pode conceituar, às vezes, você tem numa academia muitos alunos e você ensina e nem todos conseguem captar ou aprender, ou muitos já trazem experiências de fora, mistura. Então, assim, eu ainda sou, sei lá, um pensamento um pouco antigo. Eu acho que a gente, quando aprende uma coisa, tem que seguir ela exatamente como ela é. Arte marcial, você tem um treino que você segue uma linha, um estilo. O que você aplica é seu jeito. Já é uma coisa que pode ter uma visão um pouco modificada, mas para ensinar você tem que seguir aquela linha o mais fiel possível. E isso é uma coisa que eu sempre gostei de manter. E é o que eu venho mantendo sempre nos meus treinos da minha academia. E, assim, o fato de eu ter treinado com linhas diferentes e depois ter me mantido por 25 anos com o mestre Lo, para mim, o que parece que tudo é a mesma coisa. Porém, o que vai diferenciar é o que a pessoa conseguiu captar, entendeu? Então, por exemplo, teoricamente, você pode falar sobre o mesmo assunto,
O problema que acontece é que, às vezes, as pessoas não pegam a mesma técnica, não conseguem absorver. E Wing Chun tem um problema, assim, é um estilo muito legal, mas tem um problema muito sério. Ele, por se tratar de um estilo de movimentos curtos, ele é mais complicado de aprender porque você tem que manter relaxamento. Só que, assim, manter relaxado em um espaço curto é muito difícil. Isso aí a gente tem o mesmo problema com Tai Chi. Tá? As escolas de Tai Chi que existem diferentes, Chen, Yan e outras, são justamente baseadas no relaxamento, se é em média distância, em curta distância, movimentos mais abertos, mais curtos. E o Wing Chun fica complicado por isso, porque ele já tem uma abordagem de cara muito curta. Então, a tendência do aluno é ficar muito mais tenso do que, na verdade, ficar relaxado. Esse é um problema. E aí, isso aí começa a interferir com as ideias, entendeu, do estilo, com a forma de aplicar. Outra ideia, por exemplo, que é muito errada, que às vezes a pessoa acha que é um estilo curto, então ele só luta colado? Não, ele luta em distâncias, assim, quem já brigou, quem já aplicou, quem já teve experiência mesmo de combate, de torneio, etc., vai saber que tem uma distância onde ninguém se acerta, uma distância em que você tem que chegar, que já dá para acertar, sei lá, um chute, e tem uma distância mais curta ainda que você não consegue usar nem soco, nem chute, aí você tem que usar dedo, entendeu? Ou cotovelo, ou outras coisas. Então, assim, na verdade, todos os estilos de arte marcial, principalmente o que eu diria Kung Fu, todos eles treinam as mesmas coisas, usam da mesma coisa, porque o corpo humano é igual para todos. Mas o que vai diferenciar um pouco é a mentalidade do professor, o que ele vai abordar, da abordagem, se ele quer mais marcial ou competição, né? Hoje em dia tem essa coisa mais de competição, mas antigamente era mais marcial, ou mais com benefício físico, entendeu? Ou mental. Vamos supor, uma pessoa que não tem envolvimento com situação, não depende disso para trabalho, ou não é um cara de atleta de competição, ou não é um cara que se expõe, sei lá, um segurança, ou um bodyguard, alguma coisa assim. Mas, teoricamente, deveria ser igual, viu? Mas não é. Essas diferenças aí, elas estão em todos os estilos, né? Provavelmente das Sim. artes marciais chinesas, né? Isso vai do tempo que você pratica, as suas experiências aplicando essas técnicas e a sua interpretação pessoal, no final das contas, né? Sempre vai ter um pouquinho de diferença, apesar de seguirmos todos uma mesma linha. O senhor falou um pouquinho também do Tai Chi, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Tai Chi, como é que o senhor trabalha, qual que é a linhagem que é mais predominante, né? E como é que é esse trabalho aí dentro da tua academia? Uhum. Tá, a academia realmente o forte da academia é o Wing Chun, é o carro-chefe da academia por se tratar estilo completo, família, etc. e tal. Tai Chi também. Só que assim, Tai Chi eu comecei a aprender em 96, também com o mestre Lo. Ele é a pessoa que trouxe o Tai Chi Yan aqui para o Brasil, assim, de forma mais completa. Ele é um cara bem completo. Então ele ensina, a gente aprendeu desde forma tradicional, forma de competição. As armas é um ponto muito relativo, porque as armas de Tai Chi elas podem variar muito, mas as duas básicas delas, que são o símbolo do estilo, é a espada, né? e o facão, o flor de chorão, o dandao, tem lança, e assim, estilo Yan é um estilo que é o estilo que eu aprendi. Tecnicamente ele foi ensinado foi desenvolvido para achar uma forma de relaxar mais o corpo do que o estilo Chen, que é um estilo mais visando para combate, mas ele é mais explosivo, né? Ele já manda a explosão desde o começo, tipo o Wing Chun. Só que o Yan também tem isso, só que para uma facilidade de ensinar para mais pessoas, provavelmente foi modificado de uma maneira a ficar mais lúdica, mais tranquila, entendeu? Então, assim, normalmente, quem ensina Yan nem sempre conhece a parte de aplicação. No caso que eu aprendi com o mestre Lo, a aplicação.
Até porque o Tai Chi que a gente aprende também veio de uma outra escola de Kung Fu, que é muito comum em Hong Kong. Eles têm 2 estilos, às vezes, no caso é Lung Yin, que é dragão, e o mestre que passou para o meu mestre chama Shang Kou Tai, né, que é um filho de um grande mestre de estilo de dragão. A gente mantém contato, etc. e tal. E esse estilo Yang a gente realmente aprendeu com aplicação, entendeu? Aprendeu Tuiçou, aprende aplicação, aprende as formas, tal. Mas depende do aluno, né? Não é que, infelizmente, a maioria do público que procura Tai Chi procura com aquela ideia de é uma dança, é um benefício físico e mental. Eu acho legal isso, entendeu? Mas para você ter uma maior amplitude por exemplo, até de um treino de melhores resultados mentais e físicos para a pessoa que está procurando nesse sentido, você tem que achar um ponto de correção. E o ponto de correção não é o aspecto visual, é no aspecto técnico, entendeu? E aí faz também toda a diferença, entendeu? E eu vou te falar, cara, eu comecei a treinar isso em 96, eu só comecei a me sentir à vontade com o estilo de Tai Chi, lá por 2003, 2004, entendeu? Eu achei bem complicado, é um estilo bem difícil, meu. Exige muito tempo, é desgastante, exige bastante das pernas, assim, não é uma coisa fácil, entendeu? Mas é essa linha que a gente aprendeu. Bacana. Se for, e antes da gente começar, né, a nossa entrevista, você comentou que o seu mestre ele é um pouquinho reservado, né? Sim. E eu acho que por conta disso muitas pessoas ainda não o conhecem aqui no cenário nacional. Queria que você contasse um pouco, né, sobre o seu mestre, como que a trajetória dele e como que é o seu relacionamento com ele também. Legal. Bom, a história dele é bem legal, cara, porque ele treinou Kung Fu, começou a treinar com acho que 10 para 11 anos. E ele não começou nem aprendendo Wing Chun ou Tai Chi ou outro estilo, começou treinando Hung Kin, Hungar, né? E ele aprendeu, inclusive, forma que, eu não sei se um de vocês 3 treina Hungar, Hung Kin, mas tem uma forma que é muito rara, entendeu? Chamada 9 Venenos, é a tradução, não me lembro. Então, chegou a aprender até isso, entendeu? Uma coisa bem rara. Bem sério, porque tinha um tio que treinava, era expert nisso e tal. E ele gostava de brigar, entendeu? Pegou a época de Hong Kong que tinha muita briga, muita confusão e tal. E depois na faculdade, ele conheceu o Greco-Ong, chama Greco-Ong Wong Wai-Shun, que foi o mestre dele de 20 anos. E o Greco-Ong é um cara que treinou com o Moyá desde a infância, eram amigos de família, treinou com o Mak Po, que é outro aluno do Imã, treinou com o Tsui Shun Tin, que foi outro aluno do Imã que já faleceu, foi considerado na linhagem o terceiro, treinou com o próprio Imã durante um bom tempo na casa do próprio Imã, teve aula direta com ele, e passou todo esse conhecimento para o mestre Lo, entendeu? E o mestre Lo foi o aluno número 1. Então, na época da faculdade, o mestre Lo treinou com ele mais 4 amigos. Dos 5 caras que treinaram com o Greco-Ong na faculdade, só um continuou, foi o mestre Lo. E ele ia para desafios, lutas, tal. Isso era comum. O mestre dele levava ele em porta de lugar, em região de Hong Kong que tinha muita confusão para experimentar o Wing Chun e tal. Mas isso é outra época, né? Não estou contando assim porque acho que é legal para quem é mais novo saber que Kung Fu não é motivo de piada, não é motivo de risada, né? Chacota, como eu vejo às vezes alguns caras no meio marcial que fazem, que é absurdo. Mas assim, tudo tem seus níveis. Enfim, ele treinou daí Wing Chun, veio para o Brasil, acabou vindo de navio para cá, como um cara aventureiro, que queria conhecer o mundo, e acabou ficando por aqui. Começou dando aula de Wing Chun na cidade de Serra Negra, num clube lá em 71, 72, ainda tenho até no meu arquivo, eu tenho fotos, ele passou para mim todo o arquivo dele, tem material para caramba, fotos dessa época, fotos até de Hong Kong, tal, dele com o mestre dele e tal. E depois de Serra Negra, ele veio aqui para São Paulo. Aí ele abriu uma academia na Rua Augusta, nos anos 70, acho que, eu não tenho certeza, tá? Isso deve ser entre 74, 76.
ele abriu uma academia de Kung Fu. Essa academia eu sei que teve muita gente. Tem muita gente que hoje em dia está no meio aí do Kung Fu mais velho, deve estar aí por volta dos seus 60 anos, passou por lá. Mas não é uma academia assim que ele abriu. Naquela época, acho que os chineses eram mais dispersos ainda e tipo, montou a academia, ele tinha outras ocupações, desencanou da academia depois e seguiu a vida trabalhando em uma área do consulado britânico, né? E é isso. Aí, assim, em momentos diferentes da vida dele, ele deu aula para grupos fechados. Foi essa a primeira oportunidade que eu pude conhecer ele, que foi apresentado por um outro aluno em 83, mas aí não pude treinar com ele porque ele estava se negando a dar aula em aberto, por motivos particulares. E depois ele voltou a dar aula em 86, e a minha academia era muito perto da academia dele. E aí um dia eu resolvi visitar ele, entendeu? Era meio moleque, tinha uns 19 anos, meio folgado, e fui visitar ele, e aí ele botou para experimentar com um aluno dele mais velho, que tinha já uns 13 anos lá de treino, e a gente se pegou no meio do treino lá, entendeu? Aí separou, mostrou, deu para ver que ele tinha um nível alto pra caramba, porque eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, tinha treinado com Fong Chi-Wing, que é o Augustin Fong, entendeu? E vi gente, né, com nível bem alto fora também, só que ele não dava mais, praticamente não estava dando aula, só ficava olhando assim um pouquinho, meia hora, tal, e eu não curtia isso, entendeu? Eu era acostumado a fazer treinos de 3 horas e meia. E eu não queria ter aula com o aluno dele. Tal. Eu falei, não, com esse cara aí não vou querer ter. Não vi grande coisa com o aluno. Só que aí, a minha sorte foi que eu não peguei um outro aluno dele, que era mais encrenqueiro ainda, que não estava naquele dia. E aí a gente fez amizade, cara. Chegou um momento que eu já estava desligado da outra associação, por motivos de distância, e aí eu tinha que botar assim um peso. Ou eu aceitava a outra associação e mantinha ela aqui, né, que seria do Augustin Fong, montaria aqui, já tinha aprendido tudo, faca borboleta, né, patiandô, Pupuan, tudo e tal. Ou recomeçaria, ou sei lá, quando eu vi Mestre Lô, eu achei, pô, esse cara tem técnica que eu não aprendi, entendeu? Tem coisa igual, mas eu não consigo entender como ele faz e eu não faço. Então, aí eu falei, pô, o cara tá do meu lado, tá trabalhando na minha academia, já estava dando aula de Tai Chi para mim, eu achei, a gente discutia muito sobre técnica de 20 anos, porque ele ficava olhando eu treinar, ele me chamava de canto, Thomas, corrige isso aqui, ó, experimenta isso aqui. E aí vinha aluno dele mais antigo, a gente se experimentava e tal. E aí eu acabei vendo que, pô, acho que às vezes a gente tem que baixar a bola, e ver o que está faltando. E o cara com potencial, assim, gigantesco, entendeu? Ele não tem nada a perder com o Augustin Fong, que é um cara que eu conheci pessoalmente, que, pô, fantástico, entendeu? Mas eu acho ele mais tradicional ainda, entendeu? O Mestre Lô, por ser um cara mais magro, e acho que ele mais técnico ainda, entendeu? E aí ele foi passando e foi ensinando, e fui treinando, e treinando. Aí eu passei uma época muito pesada de treino, de 96 até 2012, devo ter treinado uma média aí de 6, 7 horas todo dia, cara. Segunda a sábado, às vezes até domingo, entendeu? Aquela coisa de cara que quer voar para cima, né? E, assim, é lógico, né? Tem muitas histórias de Kung Fu, gente que apareceu na academia querendo arrumar confusão, desafio, coisa de ir para fora. Também teve um convite para mim ir para fora, que é bem legal. Foi para dar aula com um cara que é super fera de jiu-jitsu, entendeu? Teve aula com Carson Gracie e tal, e cara que trabalha com segurança. Então, isso é bacana, então vai enriquecendo tudo. E, assim, agora, né, a gente já está quase 55, né? Aí você já dá aquela maneirada, né? Mas ainda, pô, curto pra caramba, gosto, treino todo dia, tenho academia, mantenho, participo todas as aulas, minhas aulas nunca são com menos de 2 horas, entendeu? Tem aula hoje em dia de mais curta, né? Mas um pouco mais para atender o público, né? Menor, porque não é todo mundo que gosta da coisa mais pegada, né? Mas é isso. Desculpa.
Você me falou a relação com o meu mestre agora. Então, assim, é legal falar isso, desculpa passar um pouquinho, mas isso que é bacana, isso é uma coisa que eu tenho muito forte, entendeu? A gente tem um elo de ligação praticamente de pai e filho, entendeu? Então, isso é bem, bem pesado, entendeu? Agora sim, pessoal, recebendo aqui hoje Chifu Thomas Pinheiro. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Chifu, as suas histórias remetem a uma pessoa que tem uma vivência prática, além de teoria, muito grande, né? A questão de combate, de ter estudado com muitas pessoas, ter tido muitas histórias no Kung Fu de luta. E nós vivemos agora esse período que ainda, né, estamos vivendo, da pandemia, o pessoal enclausurado, muitas escolas de Kung Fu passaram sérias necessidades, né? Até porque o que nós ensinamos é muito prático, né? A gente precisa do toque, precisa demonstrar, e muita gente não tinha aquele apego com o online. E nesse período mostrou que o online ele veio para ficar, né? Muitas escolas adotaram de fato o online, até por questões financeiras, né? Não só questões pessoais, mas questões financeiras de uma forma geral, um novo público que surgiu. Eu queria que você comentasse um pouco dessa relação, o que você acha de prós e contras desse novo momento que o online está começando a aparecer mais forte. Esse é um ponto difícil de comentar, né? Eu estou aqui no programa de vocês, eu não sei se eu vou agradar todo mundo, hein? Olha, eu tentei começar, no começo da pandemia, eu me recusei, cara, a dar aula online, que eu, sinceramente, eu sou contra, cara. Eu não acredito em vídeo, não acredito em livro, não acredito em nada disso, cara, sinceramente. Eu acho que às vezes pode enriquecer, você pega um detalhezinho aqui, ali, mas isso aí não vai... Se você treinou a coisa séria e certa, não é isso. Mas, enfim, para o aluno que está procurando, eu acho que, assim, você tem que levar a aula online como um motivador, entendeu? Não como uma ferramenta de ensino. Eu acho que com a gente que ensina Kung Fu, cara, tem a questão das formas, né? Dos quintões. É legal, entendeu? Dá até pro cara, talvez pegar, cara, mas... Assim, pegar, eu digo, decorar, entendeu? Eu acho que tem que separar a palavra de decorar de realmente entender. É difícil, cara. Eu estou usando um pouco ainda de aula online, mas é mais como motivacional, cara. Eu não acredito. Eu, sinceramente, eu não acredito. Mas assim, eu acho que está certo, entendeu? Não tem... O que a gente pode fazer, cara? Eu também não sei, né? Eu tô tentando adaptar minha academia. A gente está com poucos alunos agora. Eu também perdi muita gente. Tem aluno que está com medo de voltar por causa de ter família. Eu dou toda a razão. Mas, assim, eu acho que não dá para treinar também contato físico nesse momento, mas também não dá para deixar de fazer alguma coisa que chegue perto disso, entendeu? Então, você tem que ser criativo, cara. Essa é a hora de ser criativo. Use ferramentas, use armas para treinar o aluno a se defender, entendeu? Uso de bastão e tal, coisas que mantém um pouco mais de longe. Aparatos, né? Isso eu já usava antes, mas agora a gente está usando um pouco mais, os iPad, escudo, luva de foco, qualquer coisa. Eu uso muito a dinâmica, eu gosto de falar que eu consegui aprender tradicional, mas a gente tem que pensar no cara, na dinâmica, entendeu? É isso que ajuda a trazer alunos, é a dinâmica, na minha opinião, entendeu? Eu não sei, pode ser que o meu target de aluno seja errado, mas eu acho que a dinâmica é por onde a gente tem que seguir. Se é online ou presencial, não sei, aí cada um tem que ver. Mas o problema do online é que chega num ponto, cara, que não sai daquilo, entendeu? Muito difícil de corrigir. Não sei se isso ajuda, né? Realmente, as perguntas polêmicas normalmente são as minhas. 2021 realmente bem diferente do público do Kung Fu. Então, assim, eu vou puxar um pouquinho o foco fora da curva agora, para a gente saber curiosidades, assim, não do Kung Fu, né? Mas também da expressão de trabalho do Chifu Thomas, né? Que ele, se não me engano, é ilustrador também. Sim. Queria que você
falar um pouquinho sobre esse trabalho de ilustrador aí. Eu vi que você já desenhou, já trabalhou um pouco com a revista Combate Esporte também. Fez ilustração de capa de CD, eu vi alguma coisa sobre o Aladim em algum lugar. Eu queria que comentasse um pouquinho desse negócio aí pra gente, aí, da ilustração da sua vida. Tá, as duas coisas que eu comecei, ilustração eu comecei com 14 e o Kung Fu com 15. Então, são duas coisas, cara, que eu levo junto com a minha vida inteira. Teve época que eu desenhei mais e mantive a academia meio que mais paralelo, mas em segundo plano. Depois teve um momento muito forte a partir do começo dos anos 90 aí, resolvi jogar tudo em cima do treino da academia e me afastei do desenho. E hoje em dia, faz o que um pouco antes da pandemia, eu consegui voltar a fazer trabalhos de ilustração para fora, né? Assim, profissionais mesmo. E atualmente eu estou fazendo capa de disco, né? Bastante, mas para bandas de fora, né? Tem alguns contatos fortes fora e tal. Não, pode fazer o jabazinho, pode falar para a gente de curiosidade. Pessoal, a gente vai conhecer, a gente vai procurar. O pessoal vai achar esquisito, porque, o cara deve ser meio doido, cara. O cara é tudo... já treina Kung Fu, já é preceito. Mas, assim, eu tenho uma ligação muito com um som tipo de heavy metal, thrash metal, né? Que é uma coisa que me acompanhou meus anos dos 16, dos 15 até os 27. Então, eu passei essa época aí com turmas, envolvido muito com música e tal, e viajava. Então, aí também tem umas coisas aí que vão misturando arte marcial, né? E agora, esse último ano, abriu um precedente muito forte para mim, com uma amizade com vocalista, guitarrista de bandas de fora, entendeu? Hyrax, Hitten, eu sou muito fã do Êxodos, pessoal de thrash metal dos Estados Unidos, de São Francisco, do Bay Area. E aí, nesse de apresenta daqui, apresenta de lá, apresenta daqui, apresenta de lá, acabei fazendo amizade com um produtor da Holanda e a gente comecei a pegar trabalho com eles, né? Então, eu estou fazendo capa, já foram em 9 meses de pandemia, aí foram, acho que 8 capas. Foram uma para o México, para uma banda no México, foi para uma na Holanda, estou com uma na Alemanha que está para aprovação, tem umas 4 nos Estados Unidos, tem uma na Indonésia, que o pessoal daí leu a meu respeito, sabia que eu treinava há 20 anos e, aí me chamam de Sifu e tal, eu acho legal. Isso vai pegando, junta, né? Eu costumo juntar os meus amigos, tudo que eu aprendo na minha vida, cara, eu junto. Psicologia, ilustração e arte marcial, entendeu? São coisas para mim que estão sempre juntas. E trabalhei muito tempo em agência de propaganda, né? Quando mais novo. Trabalhei para estúdio da Disney. Eu tenho, acho que eu cheguei a fazer uns 600 cenários de média-metragem para produções Bonkers, Aladdin, Goofy, né? O Pateta. Fiz coisa para aquela TV Xuxa, TV Colosso. Ilustração fiz bastante coisa. Banda aqui, tem o Antares, que é de thrash metal aqui, Dorsal Atlântico. TV Colosso é da geração do Silício ali, ó. Tem, ó. Ele deve ter até hoje o bonequinho do Capachão na casa dele. Não, essas coisas eu não tenho, cara, mas sei lá, são momentos que a gente vai vivendo na vida e depois vai amarrando, né? Acho que esse é o segredo. E você tem que saber também, né? A gente fica mais velho, você não vai ter o mesmo desempenho em uma coisa ou outra, então você puxa, aproveita a outra. E com essa pandemia, então, que você não tem o que fazer, entendeu? Ficar trancado. Por mais que você fale, vou treinar o caramba, né? Você treina 2 meses, depois você está empapuçado, não sabe mais para onde olhar. Né? É fogo, meu. É muito chato. Então, você tem que ser... todo mundo é de carne e osso, cara. Eu acho que tem que ser assim, cara. Quem treina arte marcial, cara, ou aqueles que querem buscar arte marcial, tem que entender que quem treina, quem é mestre, quem tem experiência no negócio, não é super-homem, não é ninguém diferente do ninguém. A única coisa que o cara exige, que a arte marcial exige, é respeito, cara. Isso tem que aprender. Isso tem que,
Eu não sei se poderia comentar, né, uma coisa, né? Uns 30 À anos vontade. Uns 30 anos atrás, eu participei de uma reunião na Câmara dos Vereadores, junto com mais um monte de caras de arte marcial e fisiculturismo, sei lá mais o que é. A convite da Combate Esporte, né? O Arnaldo é muito amigo meu, da onde eu trabalhei bastante, fazendo matérias de Vientiane e algumas matérias de outros estilos de Kung Fu, e ajudando ele em algumas outras coisas. E essa reunião, há 30 anos atrás, era justamente num assunto que eu acho que é também bem polêmico, e é legal vocês tocarem nesse assunto, que é a inserção do CREF, acho que com CREF, sei lá, qual a sigla que eles usam, no meio da arte marcial, entendeu? Naquela época eles tentaram, e a gente acabou se reunindo em vários artistas marciais, acho que o Paulo Cremona, que é do Aikido, que é um advogado, tomou a frente para ir nas causas a responder e tal. E assim, era uma questão ali, cara, que a gente que tinha que ter participação, que tinha que ter participação de todos, entendeu? E que eu acho que é um ponto que, assim, eu participei daquilo naquela época, só que eu estou começando a ver que tá de novo formando um redemoinho em torno disso. E é uma coisa que não é certa, não é correta. Eu já ouvi de pessoal da capoeira mesmo tipo de reclamação, e eles perderam, entendeu? Por falta de união, talvez. E que eu acho que o pessoal de Kung Fu, de todas as outras artes marciais, tem que se juntar, cara, porque não é cabível que a gente se releve arte marcial à educação física, entendeu? Que é uma coisa completamente diferente, né? E isso aí, meu, eu acho que, assim, minha academia nunca foi alvo de nada, de busca dessas coisas aí, porque eu nunca tive nesse meio. Mas naquela reunião eu vi pelo menos 2, 3 caras de Kung Fu que foram afetados assim, ferrado, entendeu? Por uma atitude do presidente na época da Federação Paulista assinar um termo à noite, cara, e que botou os caras as academias que eram filiadas a isso numa situação bem constrangedora, entendeu? Então, assim, esse tipo de atitude, cara, é que eu acho que é uma atitude de respeito, é uma atitude que a gente que treina arte marcial e treina Kung Fu tem que ter, entendeu? Seja lá o estilo que a gente pratica, seja o nível que for cada um, não interessa. O que faz da nossa arte marcial, uma das coisas é a conduta, cara. É a conduta e disciplina, tradição, tem muita coisa rica no meio, entendeu? De cultura e tal, mas tem que ser pessoas firmes e que levam a coisa a sério, né? Assim, tipo, não pode deixar acontecer coisas que meu, quebra muito com a moral do cara que é artista marcial de verdade, entendeu? Não sei qual a opinião, mas de qualquer forma é uma coisa que eu queria colocar para vocês, porque eu vi isso há um ano e meio atrás de novo, o pessoal está reclamando e está comentando. Eu não participo de federação nem nada, então eu sou um cara um pouco distante disso, mas já que vocês deram a chance de eu vir a público, eu estou puxando esse assunto um pouco também, dentro da questão da arte marcial exigir uma conduta de disciplina e daquilo que é certo, né? Buscar aquilo que é certo. Sifu, falando sobre essa questão, né, de cultura, né, Wudã, de ética, respeito, tradição, e unindo com essa questão também que o Luciano levantou da ilustração, queria que você comentasse um pouco esse quadro aí, tão bonito atrás de você. Fala um pouco do que isso simboliza. Aí mostra pra gente um pouquinho. A gente não consegue ver o quadro completo. Ah, tá. Deixa eu ver aqui se... Bom, esse quadro, na verdade, está na minha academia, tá? Eu estou aqui em casa mesmo hoje. E ele simboliza a garça e a serpente, né? A garça e a serpente são animais. Kung Fu, sempre o chinês gosta de buscar explicações mais, como se diz, abstratas. Mas no caso aqui são 2 animais que existem, né? E no caso do Vientiane é uma coisa legal, porque a garça significa justamente o animal que vai para buscar. Então, as técnicas do Vientiane têm que ter isso, que é você buscar o adversário. E a serpente é o contrário. A serpente é aquela que fica paradinha no seu lugar, tal. Você botou o pé dentro do raio de ação dela, ela te ataca, entendeu? E ambos têm o que a gente chamaria de golpes mortais, golpes extremamente agressivos, né?
A garça não vai tentar bicar 3 vezes, ela vai tentar acertar na primeira para matar. A cobra, a mesma coisa. Então, é o antagonismo, né? Tá entre elas. E na parte técnica, ela realmente ela se refere a essa questão de você entrar no adversário, quebrar a guarda, buscar o cara. Algumas pessoas chamam isso de longa distância, né? Vamos supor assim. Mas isso, para quem treina há 20 anos, significa chum kill. Tá? E colado, perto, para nós é pilti, seria a serpente. Né? E esse amoldar das coisas todas é o cervical. Tudo junto, 20 anos. Então, esse aqui é o exemplo. E aqui estão os ideogramas, né? 20 anos, que é o nome do estilo, né? Que vai pelo nome da monja. Da monja não, desculpa. Monja Nimue, e a aluna dela, né? A única coisa que a gente sabe de 20 anos é que essa aluna existiu. A monja, a gente já não sabe se é monja, se era monge. Há uma divergência aí, tá? Eu já ouvi de aluno do IPMAN falar que era uma mulher que estava dentro de um templo e já ouvi de gente falar que não, que era um homem que usava o nome de mulher só para se disfarçar, etc. Então, mas tem uma coisa que quase ninguém assim para pensar, né? O estilo ele original, ele é um estilo feminino, ele não é masculino, ele não é de força bruta, não é a força a questão toda do Wing Chun é a explosão, é a musculatura de explosão longilínea, né? Não é aquela coisa de incrível Hulk e tal, não é uma musculatura de um cara de Hungar, que é o Choi Li-Fa, que é um cara mais paludo e tal, mais forte, né? Fisicamente em volume. Então, assim, provavelmente você jamais teria alguém que pensando em algumas coisas mais sutis se não tivesse um corpo adaptado para isso. Então, com certeza não era uma pessoa que fosse muito volumosa, entendeu? Até uma questão legal para vocês saberem um pouco sobre o Wing Chun, né, já é sobre o Ip Man, né? O Ip Man ele aprendeu com 2 mestres, né? Um deles era muito forte, mas ele teve pouco tempo de treino com esse mestre. Mas o cara era muito forte, então a visão que ele tinha de Wing Chun era um pouco mais bruta, um pouco não, bem mais. E depois ele treina com o filho do Leung Chun, que é o Leung Bik, que é um cara franzino, menorzinho e tal. E ali ele aprende muito mais as técnicas, acertar as técnicas para uma coisa mais suave. E quando ele volta para a turma do outro mestre com quem ele tinha aprendido, ele percebe que as técnicas são diferentes. Eram iguais as técnicas, desculpa, mas a maneira de aplicar, de treinar, era diferente. Então, isso aí causa uma quebra total. E o Wing Chun, que a gente chama Wing Chun de Hong Kong, Wing Chun de Ip Man, é justamente esse, entendeu? É esse Wing Chun mais suave, mais extremamente agressivo e explosivo. E se a gente remeter um pouquinho à primeira pergunta que vocês falaram sobre as diferenças, a gente vai cair de novo nisso. Uma pessoa mais forte, cara, vai levar o estilo para outro lado. Uma pessoa com uma outra visão, com outros conhecimentos, e muitos alunos do Iman já eram mestres de outros estilos de Kung Fu, de Choi Li-Fa, de Hung Kim, de Tonglong, de qualquer outra coisa. Os caras já conheciam um monte de coisa. Wong Chun Leung era pugilista, foi pugilista e tal. Aí eles colocam de outra forma, entendeu? E agora a gente vive essa coisa depois, né? No começo dos anos 80, abriu o Kung Fu para o Ocidente, aí você não sabe mais o que é, né? Vira cada um, né? Cada um ensina uma coisa que é um pouco diferente. Mas a ideia conceitual era essa daí, da garça da serpente, a garça era um bicho que você você vai olhar para ela, quem vai achar que aquele bicho pode ser tão maldoso para matar, entendeu? A cobra, você olha, você já fica com medo. Agora, a garça, você fala, pô, que bonito, que legal. Então, é uma coisa mais elegante, né? Então, é isso, né? E o desenho é justamente esse. Eu carrego isso muito comigo. E virou, é um selo quase do Wing Chun. Quase todas as academias mantêm essa simbologia.
Pessoal, recebendo aqui hoje o Thomas Pinheiro. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E chegou o momento derradeiro de perguntar a Cifu Bruno Barros. Cifu Bruno Barros, como estamos no tempo? Já deu, infelizmente. Infelizmente chegou o momento de nos despedir. Então, eu já inicio por aqui agradecendo imensamente aos Thomas pela disponibilidade, pela simpatia e pela quantidade de conhecimento imenso que nos passou nesse pequena parte do dia. Não é isso, Lu? Quem é o próximo? É isso mesmo, Felipe. Faço minhas suas palavras, né? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tanto conhecimento, histórias aí que a gente quer ouvir cada vez mais. Se a gente tivesse mais tempo de gravação, a gente deixava rolando, porque tem muita história aí, né? Muito obrigado mesmo, não é isso, Bruno? Isso aí, muito bacana e muito obrigado por ter compartilhado sua visão, né, do 21 poxa, com tantas informações e experiências, né? Muito obrigado. Cifu, por favor, fica à vontade para dar suas considerações finais. Bom, eu agradeço imensamente de novo o convite de vocês. Cara, para mim é muito legal isso. Quando a gente tem a oportunidade de poder aparecer em público e num programa bacana, legal, que valoriza o Kung Fu, que isso é o mais importante. Acho que quem gosta, quem vive, né, disso, tem que ter mesmo isso. Muito bacana. E, eu peço para todos aí que tomem cuidado, né? Acho que a gente ainda não se livrou da Covid, isso aí é uma doença de verdade, cara. Acho que a gente que treina arte marcial é complicado mesmo, eu também estou sentindo isso na pele, cara. E tá difícil, hein? Mas a gente acaba sempre superando, cara. A gente tem que pensar assim, é uma fênix, queima, depois volta, e assim vai, cara. A vida vai ser assim. Muito obrigado. Bruno, fala aí. Fala de novo, como é que é o nome do estilo do Cifu? Eita, caramba. 21. Bom, vamos para a foto. Vamos lá. Faz a pose aí, Cifu. Faz a pose, bem bonito. Os caras falam, mas, sinceramente, eu sou um cara bem aberto, cara. Fala bem, mas nem sei. Se eu estiver na frente do meu mestre, ele vai falar, não, mas você falou a entonação errada. Mas é normal, cara. Isso aí é que nem se a gente pôr dois cariocas, tem dois aí, não tem? E o Luciano é da onde? Sou São Paulo, aqui da capital mesmo. Estou aqui no Butantã, do seu lado aqui. Tá. Os outros dois gostam de comer tomate com salada, né? Ou é tomate? Não, fala peixe. Fala peixe, caraca. Fala tomate, pode falar tomate aí. Vamos lá, faz uma pose para uma foto aí, se for. Passou perfume? Oi? Não entendi. Não, passou perfume? Vamos tirar uma foto agora. Opa! Tá joia. Beleza, pessoal. Até mais. Até a próxima, se for. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.